Nós vamos, irmãos, falar sobre o momento profético que estamos a viver, mas, de facto, vamos falar também da necessidade de nós, como servos do Senhor, sermos inabaláveis. E nós vamos ler dois textos da Palavra do Senhor. O primeiro encontra-se na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo número 12, os versículos 25 a 29. Lemos assim: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra. Moveu quer dizer, fez abalar a terra. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, isto é, farei estremecer ou abalarei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas ou criadas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E no final deste versículo nós lemos: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. É uma impossibilidade. Este reino é inabalável. Não pode ser abalado. E nós vamos ler um segundo texto e vamos procurar decorá-lo. Diz assim, muitos de nós já o sabemos de cor: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Vamos repetir? Sobre o Senhor. Isto é, o justo será inabalável. Meus irmãos, no calendário profético, nós já entramos num período em que os juízos de Deus começaram a ser executados sobre a terra. E nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso juiz. E nós sabemos que há um momento em que os juízos do Senhor, eles vão ser manifestos. Mas esse momento, de facto, ele alonga-se ao longo do tempo, até culminar num tempo terrível, a que a Bíblia chama a tribulação, ou a grande tribulação. Há uma fase ainda que é chamada o princípio das dores, em que os juízos de Deus começam a manifestar-se. Os juízos de Deus mostram o desagrado profundo do Senhor relativamente àquilo que se passa no nosso planeta. Lembramos que, noutros tempos, Ele manifestou o seu juízo de formas muito visíveis. Por exemplo, o dilúvio. No dilúvio houve um juízo generalizado sobre a humanidade que quase destruiu o mundo inteiro, exceto, de facto, uma família que achou graça aos olhos de Deus, que foi a família de Noé. Mais tarde, nós lemos também que o Senhor executou juízo sobre duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Foi um juízo localizado. Era tal a imundície que se passava ali que o Senhor executou um juízo e destruiu aquelas cidades. Porém, antes tirou Ló. Então nós vemos sempre o mesmo princípio. O juízo vem, mas antes da sua finalização, Deus tira um povo
uma família, ter aos fiéis. O juízo de Deus vai cair sobre este mundo, mas antes o Senhor vai tirar a quem? À Igreja. A Igreja vai ser tirada, porque nós não fomos destinados, como lemos aqui neste texto, em 1 Tessalonicenses 5:9, nós não fomos destinados à ira, mas à aquisição da salvação de Deus. Então, meus irmãos, os juízos de Deus vão manifestar-se num crescendo. Isto é muito importante, esta ideia de que o juízo não vem assim de uma vez só. Eles vão ter um crescendo nestes últimos dias que nós estamos a viver. E os irmãos têm de compreender que estes juízos, eles têm de se manifestar. Nós não devemos ficar surpresos, porque de facto não só está na Bíblia, mas faz sentido que os juízos se manifestem. Os juízos de Deus vêm porque Deus é um Deus santo, porque Deus é um Deus justo. Se Ele não fosse santo nem justo, Ele iria, de certa forma, contemporizar com o pecado, com aquilo que se passa de errado, com a injustiça, com a iniquidade. Mas Ele é um Deus que é santo e é justo. E, meus irmãos, nós sabemos que nesses juízos Deus vai fazer uma coisa, e é este o assunto sobre o qual nós queremos chamar a vossa atenção. Deus vai fazer tremer, Deus vai abalar, Deus vai estremecer tudo aquilo que pode ser abalado. Tudo aquilo que os irmãos pensarem que pode tremer, Deus vai fazer tremer. E Deus vai fazer isto, por quê? Porque Ele quer manifestar ao mundo que o homem não pode encontrar apoio em mais nada, nem em mais ninguém, a não ser nele, no Senhor. Porque tudo o resto é falível, tudo o resto é abalável, tudo o resto pode ruir e muita coisa vai ruir. Abalar quer dizer isto: estremecer, tremer, ruir, cair por terra, ou uma palavra que hoje se ouve também muito, colapsar. O oposto é permanecer estável, firme. Então, meus irmãos, nós vamos aqui procurar responder a duas perguntas. A primeira é: o que é que Deus vai fazer tremer? O que é que vai ser abalado neste mundo? E a segunda, que nos interessa em particular, é: e nós, como servos do Senhor? Qual é o nosso destino no meio de toda esta manifestação do juízo de Deus ao fazer estremecer tudo o que há na terra? Vamos começar pela primeira pergunta: o que é que vai ser abalado? A resposta que encontramos na Bíblia é muito simples: tudo. Tudo o que pode ser abalado vai ser abalado. O texto que lemos há pouco em Hebreus fala que a voz do qual moveu então a terra, falando do passado, quando lá no Monte Sinai aconteceu algo que está registado em Êxodo 19, quando o povo subiu ao Monte Sinai, e nós vemos que o Senhor desceu sobre o monte, manifestando-se em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e lemos o seguinte, que o monte tremia. O monte estremeceu. Como nós, quando sentimos, vamos num autocarro, por exemplo, e treme, eles sentiram, o monte tremeu. Porquê? Tal a presença do Senhor, tal a sua glória, e aquele monte estremeceu. Então agora, o escritor aos Hebreus diz: lembrai-vos dessa voz que um dia fez mover aquele monte. E depois diz: mas agora, essa mesma voz, a voz do Senhor, anunciou, dizendo: ainda uma vez, e eu farei tremer
não só a terra, mas também o céu. Então vai haver uma vez, uma ocasião, que é esta ocasião que nós estamos a viver no seu início apenas, em que tudo vai estremecer. Na terra, e reparem, e nos céus. Em Ageu, nós encontramos uma profecia também semelhante. Porque aqui o profeta recebe do Senhor uma revelação. E ele diz, qual foi essa revelação? Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer, e agora reparem que ele vai discriminar mais. Os céus, o que é que são os céus? Bom, os céus é o firmamento. É a lua, são as estrelas, são os astros, os corpos celestiais. E a terra. E depois especifica o mar. Nós temos visto maremotos, não é? O mar e a terra seca. Aquilo que nós chamamos os continentes. E depois acrescenta, e farei tremer o quê? Todas as nações. Então acrescenta aqui mais este pormenor. Farei tremer todas as nações. Então os irmãos reparem que quando a palavra do Senhor fala dos céus, Jesus também falou. Ele falou que veríamos a lua tornar-se de uma cor diferente da cor do sangue, as estrelas caírem do firmamento. Falou Jesus. Eu nunca vi isto acontecer. Nós nunca vimos. Nós vimos já tremores de terra. Mas um tremor cósmico nós nunca vimos. Eu já vi prédios caírem. Já vi, quer dizer, sabemos de prédios que caem. Mas estrelas que caem, nós nunca vimos uma coisa destas. Mas a palavra do Senhor que vai haver, nos céus, no firmamento, tudo vai ser abalado. Então, meus irmãos, o que vai tremer é tudo aquilo que parece sólido, porque se há coisa que nós achamos que é sólido, é o universo. Todos os dias o sol está lá, à noite nós vemos que a lua está lá, vemos as constelações, é tudo estável, e nós achamos que é tudo eterno. Mas não, Jesus disse, céus e terra poderão passar. Os céus e a terra podem passar. Só há uma coisa que não passa, o que é? Mas a minha palavra não passará. Aleluia. Tudo o que não é sólido, tudo o que é criado, tudo o que é da criação, pode ser abalado e vai ser abalado. E aqui nós queremos recordar a parábola que Jesus contou sobre as duas casas. Uma casa sobre a rocha e outra sobre a areia. Nós conhecemos bem esta parábola. Mas aquilo que o Senhor mostrou é que a diferença era a seguinte. As duas casas foram ambas atingidas por tempestades, por ventos. Isto é muito importante porque nós, graças a Deus, nós estamos a edificar, espero que todos aqui estejam a edificar a sua casa sobre a rocha. Mas olha, as tempestades vêm para todos. A tempestade vem para todos. Quando vem a tempestade, é para a casa que está sobre a rocha e a casa que está sobre a areia. Nós não estamos, como povo do Senhor, imunes à tempestade. Nós não estamos, neste tempo do fim, isentos das crises, dos problemas. Não, nós estamos. Só há uma diferença. É que há uma casa que desaba porque ela não tem alicerces. E há outra que se mantém firme. Há uma que é abalada, há outra que é inabalável. E a diferença é esta. E a diferença é muito simples. Ambas ouvem a mesma palavra. Só que há uns que obedecem e há outros que não obedecem. Há uns que creem nela e que a põem em prática na sua vida. E há outros que não põem. Então, meus irmãos, o fundamento é o que determina aquilo que vai acontecer à nossa vida. Nestes tempos que estamos a viver, há muitos irmãos que estão naturalmente apreensivos com a crise que
estamos a viver, a crise financeira. Meus irmãos, preparem-se, porque as coisas não vão melhorar em muitos aspectos. Nós temos é que perguntar se a nossa casa está pronta para aquilo que aí vem. Se nós estamos a construir sobre a rocha ou se estamos a construir sobre a areia. A areia, eu ouvi falar de Jesus, gosta muito, vai à igreja, mas a vida não reflete na prática a fé. E a casa pode ser abalada de repente. Meus irmãos, então, nós vamos aqui procurar especificar, respondendo a esta pergunta: o que é que vai ser abalado? Em primeiro lugar, já vimos que a criação vai ser abalada. Nós não temos muito a noção de que o pecado afetou não apenas a vida do homem, mas afetou toda a criação. Toda a criação está afetada pelo pecado. Vamos dizer assim, a criação que Deus criou antes do pecado é muito diferente daquilo que nós hoje temos. Era muito mais perfeita, era algo muito mais sublime e hoje ela está degradada. Eu gosto muito de ver aqueles amigos que são, como é que se diz, que são ecologistas. Defendem o verde e a mãe terra. Eu acho ótimo, mas eu vou dizer o seguinte, mas é inútil. Até um certo ponto é inútil. É bom que todos nós façamos um esforço para atenuar. Mas a doença que a criação tem é como o homem, é o pecado. Por isso nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 8, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Isto é, o inimigo que nos destrói a nossa alma, ele também destrói a natureza. Os irmãos sabiam? Ele não gosta da natureza, porque a natureza reflete a glória de Deus. E por isso ele destrói. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Os irmãos sabiam que a criação sofre também com o pecado? É verdade. E por isso a criação ela vai ser abalada. E um dia, o que agora existe vai deixar de existir. E haverá novos céus e nova terra. Claro que nós devemos animar os nossos amigos ecologistas, tudo bem, plantar a árvore, mas vai ser tudo destruído. Porque esta criação, ela não vai aguentar o abalo que aí vem. Então nós lemos, irmãos, hoje a respeito de sinais que o Senhor deixou na sua palavra, como terremotos. Eu hoje vinha para aqui e ouvi falar de mais um terremoto que aconteceu esta madrugada. Quase todos os dias a intensificação dos terremotos. Vemos alterações climáticas. Mas o pior ainda está por vir. Quando estava a preparar esta aula, eu resmunguei ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor está a mandar uma palavra, eu preferia uma palavra que não falasse de terremotos e de abalar, mas já vamos ver que depois ela acaba bem, não é? Mas começa assim, nós temos de compreender o que aí vem. Os irmãos não tenham ilusões. Nós ainda não tivemos aqui em Portugal, tirando há muitos anos, uma grande experiência de terremotos. O mar ainda não subiu a costa e atacou as cidades, como tem acontecido noutros lugares. Mas ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai entrar por aí, os marmotos vão vir. Porque o mar vai ser abalado. E já está a ser abalado. E os terremotos estão a acontecer em toda a parte. E há de chegar o dia em que vai nos bater à porta também. Nós não devemos estar surpresos e achar que é uma coisa inesperada. Não, vai acontecer. Nós lemos em Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 12, a respeito do sexto selo. Nós aqui, atrasados, já falamos sobre isto. O sexto selo, que houve um grande tremor de terra. Este é um tremor de terra muito especial. Muitos estudiosos da Bíblia creem que a Igreja já não estará na terra neste momento. Eu espero bem que não. Porque nós lemos, o sol tornou-se negro como saco de silício.
A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Reparem que é o que Jesus falou em Mateus. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Irmãos, podem ter a certeza que isto vai acontecer. Esperemos que nessa altura o Senhor já tenha levado a sua igreja. Temos de estar preparados para que o Senhor nos ache dignos disso. Então, meus irmãos, Jesus falou, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E o mundo vai saber o seguinte, que o firmamento não é sólido, não é seguro, porque só há um que é seguro e é sólido, é o Deus que criou o firmamento. Hoje o homem diz que nós somos produto do acaso, tudo o que existe é do acaso, que foi um acaso cósmico que colocou tudo em ordem, e Deus vai mostrar que não. Foi Ele quem criou todas as coisas, e é Ele quem dispõe de todas as coisas pelo seu poder. Agora, irmãos, vamos descer do firmamento até nós. O que é que vai ser abalado? Instituições. Por exemplo, os irmãos já sabem que o lugar mais seguro do mundo é um banco, não é? Era. Instituições financeiras estão a ser e vão ser abaladas. Eu não estou a sugerir aos irmãos que vão aos bancos levantar o vosso dinheiro, se é que o têm. Mas os irmãos saibam o seguinte, houve há pouco tempo uma grande crise mundial por causa de falência de bancos. Os irmãos sabem disso, não é verdade? Hoje a grande crise financeira está ligada aos bancos. Nós temos países arruinados por causa dos bancos. O nosso, eu nem quero falar, porque eu não sei se está aqui algum da secreta, não é? Meus irmãos, os irmãos vão ver, hoje temos visto a economia, negócios que pareciam tão sólidos, empresas de seguros que vão à falência. Os irmãos já imaginaram? Pessoas que tinham tudo planeado para o seu futuro e de repente há um abalo e eles não têm nada. Nada. Deus vai abalar as instituições políticas. Hoje nós sabemos que o mundo está numa grande turbulência, a começar pela zona do mundo onde nós nos encontramos. O panorama profético, irmãos, é muito simples, os irmãos devem compreender. Aquilo que vai acontecer é um empurrão forçado para uma união mundial. Tem que haver um governo mundial. E a trajetória é muito simples. Primeiro começa pelo dinheiro. Porque as pessoas são todas patriotas enquanto têm dinheiro. Quando deixam de ter dinheiro, já nem querem saber. São portugueses, são alemães, o que é que são? O que querem é dinheiro. Então hoje já se fala, nós vamos ter um orçamento europeu, vamos ter ministro de Finanças da Europa. Primeira coisa. Depois disso, claro que tem que vir a união política. E depois da união política falta um terceiro passo que eu espero que não está cá. A união religiosa. É assim, finanças, política, religião. É esse o panorama profético, é esse o governo mundial que está aí para manifestar o homem da impiedade. Mas nessa altura a igreja já estará com o Senhor Jesus. Deus vai abalar. Os irmãos hoje estão a estranhar o que se passa em Portugal. Não estranhem, está na profecia. O que vai acontecer na Europa está escrito na profecia. Deus está a abalar e vai continuar a abalar as nações. As instituições religiosas, tudo aquilo que não for assente sobre a rocha vai ser abalado. Incluindo instituições cristãs. Elas vão ser abaladas. E vão ser forçadas também a fazer um compromisso, a não pregar a palavra, a transigir com o erro, chama-se isso Babilónia. Porque o Senhor vai fazer abalar e tremer, e estremecer e ruir
muitas instituições religiosas. Irmãos, e agora nós chegamos aqui a um ponto que nos interessa em particular, que é a nossa vida pessoal. Os irmãos deverão perguntar: pastor, e eu? Bom, e você também, e eu também. A nossa vida material vai ser abalada. Já está a ser abalada, não é verdade? É verdade. Nós aqui pertencemos à parte rica do mundo, porque talvez 80% dos nossos irmãos vivem na pobreza, mas já há muitos anos. Mas nós não, até agora vivíamos benzinho. Eu não sei o que é que virá aí. Os irmãos, preparem-se. Tenham prudência nas vossas vidas pessoais, financeiras. Cuidado. É o que vem aí. O abalo vai ser sentido. Os jovens que até há pouco tempo arranjavam emprego, agora não arranjam emprego. Não há emprego. Como é que vai ser? Mas não há emprego, não é só aqui. Na Europa toda há milhões de jovens que não têm emprego. O que é que vai ser deles? Nós não sabemos. A vida familiar está a ser abalada. Hoje nós já temos. Mas nós vamos ver os casamentos que não estão assentes sobre a rocha vão ser muito abalados. Muito abalados. E aqueles que estão sobre a rocha também. Só que um lar que está assente sobre a rocha, ele vai resistir. Não está sobre a rocha. Por isso nós perdemos tanto tempo a dizer aos nossos jovens: cuidado, cuidado. Nós não podemos obrigar ninguém. Não, eu gosto dela, eu gosto dele. Mas quando vier o abalo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Meus irmãos, os lares estão a ser abalados. Lares que se vão dividir por qualquer coisinha. Já estão a ser abalados neste momento. Mas vão ser muito mais abalados do que até agora. Meus irmãos, e na vida espiritual? A nossa fé vai ser abalada? A nossa fé vai ser testada. Eu não estou a dizer que vamos ser abalados. Pelo contrário. O servo que tem a sua vida sobre a rocha, ele é inabalável. A fé de muitos vai ser testada. Quando nós estamos bem empregados e temos dinheiro, a nossa fé está ótima. E quando ficamos desempregados? E quando não temos dinheiro? Onde é que está a nossa fé? A nossa fé vai ser abalada. Vai resistir? Vai, se ela estiver sobre a rocha. Quando nós dissermos assim: Senhor, eu posso não ter nada, mas eu tenho-te a Ti. E Tu és o meu sustento. E a Tua palavra diz que não vais deixar que o justo mendigue. Se a nossa fé estiver sobre a rocha, o irmão fique tranquilo, o irmão é inabalável. Fé quando eu estou doente? Fé quando tudo está bem? É fácil, mas fé quando eu estou doente? Fé em Jesus e na palavra ou nos homens? Às vezes nós apegamos-nos muito aos homens. E olhamos para um pastor, para uma figura, e achamos até para uma igreja, e achamos que aquilo é nosso, é o máximo. E de repente nós somos abalados. Escândalos. Notícias tristes que nos chegam. Pessoas que nós achávamos que eram exemplo, e nós descobrimos que não são. Meus irmãos, quem tem a sua fé colocada no homem, a fé vai ser abalada. Quem tem a sua fé em Jesus, ele é inabalável. Os escândalos virão. Aliás, já têm vindo. Nós vemos por todo o mundo notícias, e a imprensa gosta muito de pegar em notícias. O grande pastor da televisão foi apanhado numa situação de imoralidade. E a imprensa gosta, não é? Então pega naquilo e já generaliza. Já são todos os milhões de pastores do mundo já são iguais àquilo. Mas é isso mesmo. Os escândalos virão. Há 7 coisas que são impossíveis. Uma delas é que não haja escândalos. Jesus disse: é impossível
que não venham escândalos. Então Jesus não diz que é difícil, que pode... Não, eles vêm. E é impossível que não venham. Mas Jesus também acrescenta: mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele por quem vem o escândalo. Triste destino, aquele que dá escândalo e que fere a obra do Senhor. Como resistir? A nossa fé está no Senhor. O Senhor tem ciúmes. Se a nossa fé está noutro, o Senhor vai provar a nossa fé. Corpo. Nós vivemos num corpo. Nós não podemos acreditar em tudo. Outro dia, eu falava com uma pessoa que viu umas notícias na internet e eu disse-lhe assim: olha, eu vou colocar na internet uma notícia a seu respeito também. Tá bom? Vou dizer assim: fulana, vamos imaginar que se chama Maria. A Maria assaltou um banco e roubou. Vou pôr na internet, como está na internet é verdadeiro. Não é verdade? Tudo que está na internet, se está na internet, deve ser verdade. Você concorda que eu ponha uma notícia sobre si? Ai, pastor, misericórdia. Então, olha, é preciso espírito crítico e não ser totó. Acreditar em tudo o que vem. Ter espírito crítico, perguntar, querer saber. Ah, pastor, misericórdia, eu li que a Mariazinha assaltou um banco. Não entrar em dissensões. Há gente que gosta de dissensões, que gosta de lixo. Deixar falar. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Há gente que gosta disto, gosta de falar do lixo. De vez em quando eu recebo no meu e-mail, recebo muito lixo. Eu, a maior parte, já nem abro. E há aqueles que posso e digo assim: meu amigo, olha, é o seguinte, eu lixo, eu não estou interessado. Não, mas eu tenho que saber o escândalo que aconteceu. Olha, eu lixo. Eu já me chego ao lixo na minha própria vida, que eu preciso tanto que o Senhor me ajude, que fará ainda levar com o lixo dos outros. Não, por favor. Há gente que gosta disso. Sabem o que é que diz a palavra? Os que gostam de lixo, você diz assim: desviai-vos deles. Vem alguém com uma palavra sobre isto, irmão, a paz do Senhor, que Deus o abençoe. Amém. E embora. Desviai-vos deles, desviai-vos deles. Quando os irmãos virem uma pessoa que é doente, há pessoas doentes, que gosta de falar na igreja, há 99 pessoas boas e há uma que está desacertada. Se for só uma, estamos bem, não é? Pois a pessoa vai ficar obcecada com aquela pessoa que tem um problema. São pessoas doentes mentais, doentes morais e, sobretudo, doentes espirituais. O que é que nós devemos fazer? Desviar-nos deles. Porque o justo não depende de pessoas. O justo depende do seu Salvador e, por isso, o justo é inabalável. A segunda pergunta que nós fizemos é esta: porquê? Porquê é que Deus permite este abalo que vai desde a criação até à vida espiritual? Porquê é que Deus permite isto? Bom, nós vamos aqui dar duas respostas aos irmãos segundo a palavra de Deus. A primeira resposta é a seguinte: Deus vai abalar o orgulho do homem. Eu gostaria de ler com os irmãos Isaías, capítulo 2, o versículo 12 até o 17, que diz assim: Isaías 2, 12 a 17. Os irmãos reparem que o que Deus mais abomina em tudo o que existe, sabem o que é? A incredulidade. Não, Deus não gosta da incredulidade, mas não é isso que Deus mais abomina. É a idolatria. Não, Deus abomina a idolatria também. Mas sabem o que é que Deus mais abomina de tudo? É o orgulho. Porquê? Porque a atitude, o inimigo de Deus, quando ele se levantou contra Deus, é o orgulho, é a soberba que entrou no coração dele. E por isso nós lemos no versículo 12, Isaías 2:12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido.
Irmãos, então reparem o seguinte. Se nós olharmos assim para a linha do horizonte, aqui está a linha do horizonte. Os altivos, os soberbos, são aqueles que aparecem acima, que se exaltam acima. E esses, o Senhor tem na mira dele, tudo o que é orgulho, tudo o que é altivez, está na mira do Senhor. Eu espero que não esteja aqui alguém soberbo. Meu irmão, a soberba precede a ruína. Mais vale o irmão humilhar-se já do que depois de vir o abalo. Pelo contrário, Deus ama o humilde e o contrito de espírito. Mas o soberbo, diz a palavra, o Senhor o conhece de longe. Pessoas que aparecem cheias de si, estão na mira do Senhor, é só uma questão de tempo. Virá, o juízo virá. E contra todos os cedros do Líbano. Porquê os cedros? Porque o cedro é uma árvore muito alta. Então o cedro é um tipo, é um símbolo do orgulho, da vaidade. Contra todos os carvalhos de Bazã, a mesma coisa. E agora os irmãos reparem, tudo o que é alto, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Társis, contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada. Então, uma das razões dos abalos que o mundo vai sentir é este. O Senhor vai abater o orgulho do homem. A arrogância do homem será humilhada. E a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele é digno de ser exaltado. Mais ninguém. É interessante aqui, os irmãos devem ter notado que há uma referência às torres altas. Às torres altas. E contra toda a torre alta. E contra todo o muro fortificado. Quando houve aquele atentado às torres em Nova Iorque, muitos servos do Senhor sentiram ali um momento particular de juízo do Senhor. Foi um juízo ainda muito localizado. Muito localizado. Reparem, nós estamos só no princípio das dores. Mas foi algo que derrubou um símbolo de orgulho, de confiança do homem. E de repente, num ápice, aquelas torres desmoronaram-se e o muro fortificado, outros textos falam também, a cidade fortificada, o Pentágono. O Pentágono, irmão. O Pentágono é o lugar mais seguro do mundo. Mas muitos morreram lá dentro das suas paredes, porque a cidade fortificada não resistiu ao juízo do Senhor. Meus irmãos, cuidado com o orgulho. Nós lemos em Sofonias, um outro texto, lemos assim: e em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas. Quer dizer, em vez dos lugares altos, vai correr água. Foi tudo destruído. No dia da grande matança, quando caírem as torres. Os irmãos sabiam que as torres vão cair? Pastor, não me diga que eu moro numa. As torres do mundo vão cair. Hoje há uma competição. Quem é que tem as torres mais altas? Os irmãos vão para o Oriente. Eles lá estão entretidos a construir grandes torres, lá no Oriente, na Ásia. Símbolo do seu poderio financeiro, do seu avanço tecnológico. Esperem mais um pouco. As grandes torres, quando caírem as torres. Não é se caírem, é quando. Há um dia em que as torres vão cair. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, então, a primeira resposta é esta. Deus vai abalar todas as coisas para abalar o orgulho do homem.
O homem que diz que Deus não existe, que é tudo acaso, o homem que confia na ciência para se salvar, o homem que confia em si mesmo, ele vai se dobrar, ele vai cair, vai ser abatido pela palavra do nosso Deus. A segunda razão é que Deus vai mostrar que só há uma coisa inabalável: o seu reino. Só o seu reino é inabalável. Por isso diz, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. Numa outra tradução diz assim: as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas. Tudo o que é criado é suscetível de ser abalado. Tudo. Tudo o que é do tempo do homem, tudo o que é da terra, é abalado. De forma que permaneça o que não pode ser abalado. O que é que não pode ser abalado? O que é que não pode ser abalado? Então, meus irmãos, nós podemos concluir dizendo o seguinte: se houver em nós coisas que não podem ser abaladas, nós somos inabaláveis. Mas se a nossa vida assenta em coisas que são suscetíveis de ser abaladas, elas vão ser abaladas e vão ser destruídas. Por exemplo, se tudo o que vai ser abalado é desta criação, eu pergunto, o irmão é uma velha criação ou é uma nova criação? Jesus disse, se não nasceres de novo, isto é, se não fores nova criação, tu não podes entrar no meu reino. Porque a velha criação, ela não aguenta, ela vai ser abalada, ela vai ser destruída. Mas a nova criação, a criação que vem da água e do Espírito, o novo nascimento, uma nova vida que nós temos em nós pela fé em Jesus, essa nova criação, e, meus irmãos, jamais será abalada. Deus não vai abalar, ela é inabalável. A religião não, a religião é abalada. Eu sou da religião Maranata. Você vai ser muito abalado, que Deus tenha compaixão de si. Agora, o novo nascimento, não. A nova criação, não. Meus irmãos, quem depende da economia, das finanças, das instituições, das denominações, do Estado, etc., vai ser abalado. Mas quem depende do Senhor jamais será abalado. Jamais será abalado. Se a nossa fé está no Senhor, pode vir o que vier, o justo não será abalado. O irmão guarde isto no seu coração. O Senhor vai nos sustentar e o justo não será abalado. Porque o justo tem uma vida que vem da eternidade. Ele tem a fé. E a fé não é desta criação, a fé é da nova criação. Ele tem o amor de Deus no seu coração. Ele tem uma esperança. Ele tem vida eterna. Aleluia. Ele tem a revelação do Espírito. Ele tem a alegria do Espírito. Ele tem o conforto do Espírito. Ele tem o poder do sangue de Jesus. Ele tem a direção segura da palavra de Deus. E ninguém pode abalar. Porque estas coisas não são coisas criadas, não são coisas móveis, são coisas eternas na nossa vida. São eternas e não pertencem a esta geração. Meus irmãos, o justo vive da fé. Está escrito assim, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus irmãos, chegou a hora, neste calendário profético de Deus, de nós tomarmos uma decisão, se nós vamos ou não vamos viver pela fé. Porque se nós vamos viver pela fé, nós não vamos ser abalados. Virá tudo o que vem sobre o mundo vem, sobre nós também. Até o momento em que o Senhor nos retirar. As crises, os problemas, as divisões no nosso lar. Ninguém está isento, de vez em quando dá uma loucura na cabeça da mulher. E ela deixa o lar, ninguém sabe porquê. Ou o homem, ninguém entende porquê. Mas o servo do Senhor, o justo, ele sabe, Senhor, eu perdi o meu lar, mas eu não te perdi a ti.
o justo não será abalado. Nós estamos a passar por esta fase e nós vamos ver, e os irmãos podem saber que se o Senhor mostrou isto, é porque nós precisamos de ouvir esta palavra. E agora os irmãos digam amém, se concordarem com aquilo que eu vou dizer. O Senhor vai nos sustentar, dando-nos o pão de cada dia. Creem mesmo nisso? O Senhor vai nos sustentar. O Senhor vai curar os nossos corpos enfermos para o podermos servir melhor e só vai levar-nos quando chegar a nossa hora. Não é um médico que diz, está doente, vai morrer daqui a 3 meses. Deixe lá o médico. Ele está a fazer a função dele, coitadinho. Ore por ele. Daqui a 3 meses, se isso for o plano do Senhor, o que é isso? Quem manda agora é o médico. E Deus vai operar grandes milagres no meio do seu povo. E muitos vão ficar confundidos quando há saúde no meio da peste. 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, e nós passamos. E nada nos atinge. Esta é uma promessa do Senhor para nós. As famílias estão-se a dividir e a ruir. Mas o Senhor vai guardar e abençoar os nossos lares. Amém? Amém. O Senhor vai nos manter puros no meio de uma geração impura. Este amém foi um dia mais fraco. Quando foi da cura, os irmãos ficaram mais animados. Meus irmãos, nós vamos ver imundícia para um lado, imundícia para o outro. Vai chegar um momento em que nós quase que precisamos de andar de olhos fechados nas ruas, ouvir coisas que nós nunca imaginamos. Eu pergunto, algum irmão aqui que tenha a minha idade ou um bocadinho mais, alguém imaginou que ia assistir ao casamento de homem com homem, mulher com mulher? Alguém imaginou isso? Alguém imaginou algum dia ter um pesadelo? Não. Mas isso vai acontecer. E uma coisa, e quem não concordar está mal, hein? Está mal, quem não concordar está mal. Mas eu vou dizer aos irmãos, nesta geração, onde já há adolescentes a fazer sexo com outros adolescentes, sem saber o que é, gravidezes, miséria, frutos colhidos verdes que depois apodrecem, neste mundo onde o homem pisa ao outro sem misericórdia nenhuma, de injustiça, de competição, nesta geração impura, Deus vai manter-nos puros. Agora já foi melhor. Este é um milagre, por isso é que a igreja tem de fechar as portas ao pecado. O pecado vai tentar arrombar. Mas nós não vamos deixar. O Senhor não vai deixar. Meus irmãos, neste tempo de trevas, o Senhor vai manter acesa a minha candeia, a sua candeia, a nossa candeia com o óleo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Jesus. Meus irmãos, quando a igreja está desanimada, quando as pessoas aí fora, cristãos, que sim, são crentes, mas não são quentes, mais ou menos. Estou desanimado, não sei o que é que se passa, a minha fé está muito abalada, estou muito abatido. Meus irmãos, no meio desta igreja falida, o Senhor vai manter em nós uma fé viva. E uma coisa, e o Senhor vai manter em nós a certeza de que falta só um pouquinho. E o que há de vir virá e não tardará. É a esperança da volta de Jesus. Maranata, Maranata é isto, é o anúncio de que Jesus vai voltar. A mão do Senhor vai sustentar os seus fiéis. Às vezes nós pensamos, meu Deus, eu não vou aguentar, a luta está muito grande. Já tenho água dentro da embarcação, mas o Senhor, Ele, na hora certa, Ele vai nos livrar. E vai nos suster e vai nos abençoar. Meus irmãos, vamos ler em Salmos 91, o versículo número 7, que diz assim, vamos ler todos juntos? 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios.
O juízo não é para nós, o juízo é para os ímpios. Deus vai cuidar de nós. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Oh, irmãos, vamos parar aqui, que palavras maravilhosas. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio. Quem é o nosso refúgio? Mas nós temos que ter uma vida espiritual que nos permita dizer isso. Não, o Senhor é o meu refúgio. Eu no outro dia estava aflito, eu fui orar e o Senhor falou comigo. Eu estava doente, oraram por mim, fiquei bom. Eu estava desempregado e no meio da aflição, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim. Ou o Senhor sustentou-me. O Senhor é o meu refúgio. E do Altíssimo a tua habitação. Nós temos que habitar no Altíssimo. Nós temos que morar no Altíssimo. Esta é uma hora em que a fé ou é ou não é. Ou nós temos uma vida espiritual, ou então se nós não temos, meus irmãos, vida de igreja, vida de superficial, ela não vai resistir. Nós temos que morar no Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E agora o versículo 11. Porque aos seus anjos, a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Meus irmãos, quando o irmão estiver aflito, o irmão buscar ao Senhor, vem o decreto da parte do Senhor. Anjo, vai socorrer o meu servo. Ele virá. Naquela hora, naquele instante, ele vem e nós passamos aquela onda, aquela vaga que vem sobre a nossa vida. Meus irmãos, e finalmente vamos repetir o último texto, que diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Vamos repetir? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E Ele susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Vamos repetir? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E Ele susterá. Não permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e é esta a promessa do Senhor. O justo, meus irmãos, o justo é a única coisa, a única criatura deste universo que não é abalável. O justo é inabalável. O justo é mais seguro do que uma estrela. É mais seguro do que o banco da Alemanha. O justo é inabalável. O irmão crê nisto. Guarde no seu coração esta palavra. E quando vier o abalo, o irmão busca ao Senhor e diga: Senhor, eu em Ti sou inabalável. Não é porque eu seja inabalável, mas é por causa de Ti. É por causa da rocha. É por causa da Tua palavra. É por causa das Tuas promessas. É por causa do Teu poder. Senhor, eu em Ti não serei, jamais serei abalado. E se nós tivermos esta fé, esta confiança no nosso coração, nós vamos dar um grande testemunho de vitória a este mundo. E muitos virão perguntar: olha, porquê é que tudo está a ruir e tu não? O que é que se passa? Qual é o segredo? O que é que se passa na tua família? O que é que se passa na tua vida? Porquê é que tu não és abalado? E nós vamos dizer: não, eu não sou abalado porque a minha casa está sobre a rocha. Glória a Deus. E a rocha é o nosso Salvador.